Quem é você quando cansa de ser forte? Quando o silêncio pesa mais que qualquer grito engolido e a alma percebe que já deu tudo o que tinha, mas o outro ainda pede mais? E se o esgotamento não fosse apenas cansaço, mas um chamado do inconsciente, uma rebelião secreta do self contra papéis que nunca foram seus? Carl Jung diria que há algo se movendo nas sombras quando o empata exausto deixa de sorrir para agradar. E é exatamente nesse ponto que o jogo muda, não com barulho, mas com uma ruptura invisível que o narcisista não sabe controlar. Durante toda a vida, você pode ter acreditado que o empata é o frágil, o que sente demais, o que sofre em silêncio. Mas e se essa for apenas a máscara? E se por trás dessa sensibilidade existir uma força arquetípica adormecida, algo que o próprio narcisista teme porque não consegue dominar? Jung ensinou que tudo aquilo que reprimimos cresce no subterrâneo da psique. E quando o empata se esgota, a persona racha, e o que emerge já não é o mesmo ser que aceitava migalhas emocionais. O narcisista sobrevive de reflexos, precisa de um espelho para se sentir inteiro. Mas o que acontece quando o espelho para de refletir? Quando o empata cansado retira a energia, interrompe o jogo simbiótico e encara o outro com a frieza de quem finalmente viu a máscara cair. A exaustão do empata não é fraqueza, é alquimia psicológica. É o momento em que o inconsciente começa a revelar os papéis ocultos que estavam sendo encenados sem que você percebesse. Talvez o que mais assuste o narcisista não seja o empata que chora, mas o empata que desperta. Aquele que, tocado pelo próprio sofrimento, faz contato com sua sombra, integra aquilo que evitava sentir e deixa de se oferecer como palco para o ego do outro. Jung afirmava que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E quando o empata toma consciência, o destino muda, e o controle escapa das mãos do narcisista como areia fina. Há algo neste encontro que não é apenas relacional, é mítico. É um confronto de arquétipos, um choque silencioso entre dependência e individuação. E talvez você já esteja dentro dessa história sem perceber. Porque o empata exausto se torna o pior pesadelo de um narcisista. O que realmente desperta quando a alma decide que basta? As respostas estão nas entrelinhas, nas sombras, no que ainda não foi dito. Continue, mas prepare-se. Algumas verdades não podem ser ouvidas sem transformar tudo o que você pensava sobre amor, poder e quem você é. Há um momento silencioso em que o empata percebe que algo dentro de si não quer mais continuar carregando o mundo nas costas. Não é uma decisão racional, não é uma frase dita em voz alta. É um cansaço antigo que sobe pelas raízes da alma e começa a questionar tudo. Por que eu sempre cedo? Por que eu sempre salvo? Porque o outro sempre se coloca no centro enquanto eu desapareço. Nesse exato instante, como diria Jung, o inconsciente bate a porta com símbolos que o ego tentou ignorar por tempo demais. O corpo entende antes da mente. Algo precisa mudar, mesmo que ainda não tenha nome. Esse esgotamento não nasce do nada. Ele se forma em camadas, como sedimentos de experiências que nunca foram digeridas. Cada vez que o empata engole um ataque velado, cada vez que se culpa pelo humor do outro, cada vez que se adapta para não perder o amor, uma parte de si vai sendo abandonada na sombra. E Jung nos lembra que tudo o que é jogado na sombra não morre, apenas espera. Espera o dia em que a alma não aguenta mais o papel de espelho perfeito e exige o direito de existir sem se deformar para caber nas expectativas alheias. O narcisista sente esse movimento antes mesmo que o empata perceba conscientemente. Há um tremor invisível na dinâmica que sustentava o vínculo. O jogo de controle começa a falhar, as palavras que antes manipulavam com facilidade perdem o efeito. O olhar do empata já não brilha pelo outro como antes.
É como se o espelho estivesse se recusando a refletir apenas a imagem do narcisista, e isso é insuportável para um ego que precisa ser constantemente alimentado para não desmoronar por dentro. No fundo, o empata exausto não quer vingança, quer descanso. Mas é exatamente esse descanso que se torna ameaçador. Porque quando o empata para de tentar convencer, de explicar, de se justificar, o narcisista perde o palco. Sem plateia emocional, sua grandiosidade esfarela. Jung diria que a persona construída com tanto zelo começa a rachar, e por trás dela surge um vazio que precisa ser constantemente preenchido com admiração, controle e drama. O empata cansado, ao retirar a energia sem gritos e sem luta, ativa o maior medo do narcisista, o abandono do espelho que sustentava sua ilusão. Há uma dor secreta nesse processo. O empata olha para dentro e percebe que durante tanto tempo confundiu amor com salvação. Que acreditou que sentir muito era sinônimo de ter que carregar tudo. E de repente se dá conta de que, ao cuidar demais do outro, deixou sua própria psique faminta, sem nutrição simbólica, sem respeito por seus próprios limites. Essa descoberta não é suave. Ela queima, desmonta identidades antigas e abre perguntas que não pedem respostas imediatas. Quem eu sou sem o papel de salvador? O que sobra quando paro de consertar o outro? O inconsciente começa então a enviar sonhos estranhos, imagens intensas, sensações que parecem não ter explicação. Jung chamaria isso de movimento do self, tentando conduzir o indivíduo à totalidade. O empata sente um chamado interno para resgatar partes suas que foram deixadas para trás em troca de aceitação. Não se trata de deixar de sentir, mas de reconhecer que sua sensibilidade não nasceu para ser explorada. Ela foi feita para iluminar caminhos, inclusive o seu próprio. Enquanto isso, o narcisista tenta restaurar o antigo equilíbrio. Alterna entre charme e frieza, promessas e silêncios, elogios e punições sutis. Ele pressente que está perdendo algo que considera seu por direito. A centralidade no universo emocional do empata. Mas o empata exausto já cruzou uma fronteira invisível. Sua alma experimentou, ainda que por um instante, o gosto da individuação. E depois de tocar esse lugar, é impossível voltar completamente para a prisão emocional que antes parecia normal. O corpo do empata começa a falar quando a boca cala. O peso nos ombros, o nó na garganta, a fadiga sem motivo aparente são sinais de uma psique em conflito. Não é fraqueza, é mensagem. Jung nos lembra que aquilo que não escutamos na consciência se manifesta no corpo, tentando nos chamar de volta para nós mesmos. O empata percebe que o preço de permanecer na dinâmica com o narcisista é alto demais. É o custo de se perder. E então surge uma pergunta que não pode mais ser silenciada. Até quando? Ela ecoa como um sino no interior do ser, reverbera entre memórias de infância, expectativas familiares, antigos padrões afetivos. Não é apenas sobre uma pessoa, é sobre uma história inteira de papéis repetidos. O empata começa a enxergar que, ao se esgotar, não está quebrando algo fora, está quebrando um roteiro interno. E esse rompimento assusta e liberta ao mesmo tempo. No fim desse primeiro movimento, nada está resolvido, mas algo já está irreversivelmente diferente. O empata sente, talvez pela primeira vez, que sua exaustão não é o fim, é o início de uma travessia psicológica profunda. E o narcisista, diante desse despertar silencioso, se vê diante do pesadelo que nunca quis encarar. Um empata que começa a escolher a si mesmo. A exaustão do empata começa lentamente a desatar nós antigos que nunca foram tocados. Como se portas interiores se abrissem por conta própria, revelando corredores que sempre estiveram ali, mas que a consciência evitava percorrer.
Cada lembrança retorna com outra cor, como se estivesse pedindo releitura. Antigas conversas, silêncios engolidos, noites mal dormidas, tentando entender o que fez de errado. E então surge a percepção inquietante de que nunca se tratou de fazer algo errado, mas de ter carregado expectativas que não eram suas. Jung diria que o inconsciente fala através de símbolos, e o empata cansado começa a decifrar esses sinais como quem lê pela primeira vez a própria história. Há uma cena interna que se repete. O empata diante do narcisista, oferecendo presença, cuidado, empatia, enquanto dentro de si uma voz sussurrada pergunta se alguém fará o mesmo por ele. Essa pergunta não é simples, ela corta fundo, porque revela a ferida arquetípica de quem aprendeu cedo que para ser amado era preciso ceder, entender, acolher. E esse padrão, tão antigo quanto as raízes da psique, vai se repetindo em relações diferentes, com rostos diferentes, mas com a mesma sensação de esvaziamento ao final. A exaustão não é só atual, é a soma de todas as vezes que o empata se deixou por último. O narcisista percebe o movimento de distanciamento como uma ameaça, não como dor do outro. Ele lê o mundo pelo prisma do próprio ego, e tudo o que não o alimenta parece uma afronta. Por isso tenta reconquistar o controle com gestos calculados, alternando doçura e frieza como quem move peças num tabuleiro invisível. Porém, algo mudou no interior do empata exausto. Ele começa a enxergar os padrões, e quando o padrão se torna consciente, o encanto se desfaz. Jung lembraria que a consciência é transformadora porque ilumina aquilo que antes operava nas sombras. No entanto, essa tomada de consciência não vem sem culpa. O empata sente o peso de se escolher. Há um conflito entre o impulso de cuidar e a necessidade de sobreviver emocionalmente. Parece egoísmo, mas no fundo é uma tentativa de retornar ao próprio centro. Essa tensão cria noites longas e silenciosas. Diálogos internos intensos, como se duas forças se enfrentassem dentro da mesma alma. A que quer continuar salvando e a que finalmente pede para ser salva de si mesma. É nessa encruzilhada que o processo de individuação se intensifica. As imagens simbólicas começam a surgir com mais força. Sonhos com casas antigas, com espelhos quebrados, com oceanos profundos que chamam para um mergulho inevitável. O inconsciente fala em metáforas e o empata sente que precisa descer a essas águas internas, ainda que não saiba nadar completamente. Não se trata mais de entender o narcisista, mas de compreender por que permaneceu tanto tempo girando ao redor de alguém que não o via de verdade. Essa pergunta é um portal, e atravessá-lo muda tudo. Mesmo sem respostas prontas, o narcisista, por sua vez, começa a revelar mais claramente sua fragilidade disfarçada de força. Quando percebe que o empata não reage como antes, intensifica os jogos emocionais, dramatiza, provoca, tenta reinstalar o antigo roteiro. Mas o empata exausto começa a perceber algo inquietante. Por trás da máscara grandiosa há um medo profundo de vazio, uma criança psíquica que nunca amadureceu afetivamente. E essa percepção muda o olhar. A figura que antes parecia gigante começa a encolher simbolicamente, não por desrespeito, mas por desmistificação. Nesse ponto surge uma nova sensação, compaixão por si mesmo. O empata que sempre ofereceu compreensão ao outro começa, pela primeira vez, a oferecer esse mesmo olhar às suas próprias feridas. Reconhece o quanto se violentou emocionalmente ao se calar, o quanto se traiu ao ignorar limites internos, o quanto se afastou da própria essência para sustentar uma relação desequilibrada. Essa autorrevelação não é confortável. Ela desarma justificativas e desmonta fantasias, mas também devolve dignidade à psique. O corpo acompanha o processo.
A respiração muda, os ombros relaxam em alguns momentos, o choro vem sem aviso e limpa regiões internas que estavam endurecidas. Há instantes de alívio, como se o ar voltasse a circular em cômodos fechados há tempo demais. Em seguida, o medo retorna. E agora, quem eu sou sem essa história? Essa oscilação é natural e inevitável, como ondas que avançam e recuam enquanto a maré psicológica encontra um novo nível. Jung veria nisso o movimento vivo do self reorganizando o conjunto da personalidade. O empata começa a perceber que sua exaustão tem um propósito. Ela não veio para destruí-lo, mas para acordá-lo. É como se a alma dissesse que o tempo de ser apenas reflexo acabou e que chegou a hora de se tornar sujeito da própria narrativa. O narcisista, confrontado com essa mudança silenciosa, sente o chão ruir porque perde o controle sobre o enredo que acreditava dominar. E é aí que o empata exausto se torna pesadelo. Não por agressividade, mas por ausência de submissão energética. E no meio de tudo isso, uma pergunta se instala como um farol no nevoeiro. O que acontece quando alguém que sempre ofereceu luz decide voltar essa luz para dentro? A resposta ainda não é dita, mas o movimento já começou. Nada está encerrado, nada está totalmente compreendido. Há apenas um caminho que se desenha a partir de dentro. Uma travessia que ainda demanda coragem, silêncio e escuta profunda. A história continua se escrevendo na parte mais secreta da psique, e algo em você reconhece que está caminhando junto, mesmo que ainda não tenha colocado isso em palavras. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A consciência do empata começa a expandir como um horizonte que finalmente se deixa ver após uma névoa densa. Há um reconhecimento silencioso de que a dor teve função iniciática, como se cada ferida tivesse sido uma porta para algo maior que ainda não possui nome. A exaustão deixa de ser apenas peso e passa a ser um sinal, quase um oráculo interior, indicando que a alma já não suporta contratos invisíveis feitos com o próprio abandono. O empata sente que algo o chama para um retorno a si, e esse chamado não pode mais ser calado sem custo. Memórias antigas emergem como cenas flutuando num lago profundo. Conversas da infância, olhares que marcaram, promessas não ditas que moldaram a forma de amar. Há um fio que conecta tudo e ele começa a ser visto. Não é sobre o narcisista atual apenas, é sobre uma história muito mais antiga, sobre padrões que se repetem como se fossem roteiros gravados na carne da psique. Jung falaria de complexos autônomos que conduzem a alma a repetir o já conhecido, até que a consciência intervenha. E o empata, exausto, está justamente no limiar dessa intervenção. A presença do narcisista nesse cenário ganha outra cor. A figura antes imponente revela-se como um personagem de um drama interior mais amplo. Não se trata mais de odiar ou idealizar, mas de compreender que o narcisista encena algo que dentro do empata também existia. A tentativa desesperada de não encarar o próprio vazio. Essa percepção desestrutura a relação, porque tira dela o encantamento e também o terror. O controle emocional começa a ceder espaço a uma estranha serenidade, que nasce do ver com clareza. Essa clareza não é constante. Ela aparece e desaparece como relâmpagos que iluminam paisagens internas por poucos segundos, mas o suficiente para que não se possa fingir que nada foi visto. Em seguida, a dúvida retorna, o medo sussurra, velhos hábitos tentam reclamar o lugar de sempre. Há recaídas, tentativas de voltar ao conhecido, de acreditar que talvez
tudo não passe de exagero. Mas algo interior já se moveu de forma irreversível, como placas tectônicas que, ao se deslocarem, mudam todo o desenho do continente emocional. O empata passa a experimentar um silêncio diferente. Não é o silêncio de quem se cala por medo, mas o silêncio de quem observa. As manipulações já não produzem o mesmo efeito porque agora são percebidas como manipulações. As promessas doces já não embriagam com a mesma intensidade porque se revelam como instrumentos de controle. Esse olhar novo é o que assusta o narcisista. Não há mais espelho obediente, não há mais palco garantido. Há alguém ali que acordou por dentro, ainda frágil, mas desperto. E junto desse despertar vem uma tristeza profunda. Uma espécie de luto pelo que poderia ter sido, pelo amor que se sonhou e nunca chegou a existir de verdade. O empata percebe que muito do que sentia era sustentado por esperança e projeção. Jung chamaria isso de encontro com as próprias projeções, quando o outro deixa de carregar os ideais que colocamos sobre ele e volta a ser apenas humano, com suas sombras e limitações. Esse desmanche de idealizações dói, mas também liberta, porque devolve ao empata a responsabilidade sobre si. O corpo continua participando dessa travessia. Sensações se intensificam, arrepios, cansaços repentinos, vontade de chorar sem motivo aparente. Não são fraquezas, são mensagens. Cada sensação parece trazer um recado do inconsciente. Pare, olhe, sinta. Pela primeira vez, o empata começa a tratar seu próprio sofrimento com respeito, como tratava o sofrimento dos outros. Essa inversão de olhar inaugura um novo eixo interno, onde a compaixão já não é unilateral. O narcisista sente que perde território e responde com ainda mais intensidade. Surge a tentativa de reescrever a realidade, negar acontecimentos, distorcer fatos, fazer o empata duvidar de si. É o teatro do controle em seu auge, mas algo não encaixa mais. As palavras que antes penetravam agora batem numa superfície recém-formada, uma fronteira psíquica que começa a se fortalecer. O empata pode até vacilar, mas uma parte sua observa de longe como se dissesse: isso já não me captura do mesmo modo. E é nesse ponto que o empata percebe que não se trata mais de vencer ou perder uma relação. Trata-se de voltar para casa. Casa não como lugar físico, mas como estado interior, onde não é preciso minguar para ser aceito. Jung falaria do caminho de retorno ao self, uma jornada que passa pela sombra, pela dor e pela desconstrução de máscaras. O empata exausto, sem perceber, está trilhando essa estrada, guiado por uma força que é maior do que sua vontade consciente. No meio desse movimento, uma pergunta volta a ecoar, mais forte do que nunca. Quem eu seria se parasse de pedir permissão para existir? Ela não exige resposta imediata, ela apenas abre espaço. O espaço onde novas possibilidades podem nascer, onde a vida deixa de ser sobrevivência emocional e passa a ser expressão autêntica. O narcisista não sabe lidar com esse espaço porque ele não pode controlá-lo. E é por isso que o empata exausto se torna o pior pesadelo. Ao escolher a si, desmonta todo o sistema que dependia de sua entrega incondicional. A cada dia, o empata se percebe menos disposto a negociar sua própria alma. Pequenas escolhas vão mudando o percurso, um não dito com firmeza tranquila, um afastamento silencioso, um limite colocado sem raiva. Isso desconcerta o narcisista que espera explosões para continuar o jogo. Mas o empata exausto já não quer jogar. Sua força agora não está no confronto, mas na retirada de energia, no simples ato de já não se oferecer como fonte inesgotável de validação. Esse processo desperta fantasmas interiores, medo de ficar só, medo de não ser amado novamente, medo de não ser suficiente. São fantasmas antigos, enraizados em experiências de abandono e rejeição. Mas agora, ao invés de fugir deles, o empata começa a encará-los.
Olha para suas próprias feridas como quem visita um território sagrado e percebe que não precisa mais se sacrificar para ser visto. Ele se vê, e esse ato simples muda toda a dinâmica. A partir desse ponto, o empata começa a compreender que amar não é desaparecer, que empatia não é sinônimo de autoabandono, que cuidar do outro não pode significar se abandonar repetidamente. Jung diria que a verdadeira relação nasce do encontro entre duas totalidades, não de uma metade se dissolvendo para completar a outra. Essa compreensão, ainda que nascente, já é poder transformador. O empata exausto está nascendo de novo dentro da própria história. E enquanto isso acontece, o narcisista enfrenta algo que sempre tentou evitar: a própria sombra sem o espelho do empata para suavizar sua imagem. Não há mais aplauso automático, não há garantias de centralidade. Ele se vê diante de si, e essa visão é insuportável. A tentativa de controlar aumenta, mas encontra um vazio onde antes havia entrega. E é nesse vazio que o narcisista sente o pânico de perder o domínio da narrativa. O empata, por sua vez, descobre uma nova forma de presença: estar consigo. Descobre o silêncio que cura, o afastamento que reorganiza, o tempo que permite que as partes cindidas da psique comecem a se reunir. Não há euforia aqui. Há sobriedade. Uma consciência que amadurece e entende que algumas ligações não se desfazem no grito, mas no despertar. E esse despertar não precisa de permissão de ninguém. No fundo, tudo isso não é apenas uma história sobre empata e narcisista. É uma história sobre luz e sombra, sobre o que foi negado e agora pede reconhecimento, sobre a alma que se recusa a continuar vivendo em papéis que não a representam. A exaustão é o limite onde o antigo morre e o novo começa a respirar. Mas esse novo ainda não tem forma, ainda é um esboço vibrando no escuro, pedindo coragem para ser vivido. E você percebe que está dentro desse movimento. Cada palavra toca uma parte sua que já sabe, mesmo que nunca tenha sido dita em voz alta. Há algo em suspenso, algo prestes a se revelar, mas que ainda permanece no limiar. Nada termina aqui. A travessia continua, profunda, silenciosa, inevitável, como se a própria psique tivesse decidido conduzi-lo a um lugar do qual não há retorno para o que você era antes. A paisagem interna do empata se torna mais nítida à medida que ele avança nessa travessia silenciosa. Não é um caminho linear, é um labirinto vivo que respira junto com suas emoções. Em alguns momentos surge uma estranha sensação de liberdade, quase como se o ar ficasse mais leve. Em outros, um peso antigo retorna com força, lembrando que ainda existem laços invisíveis que precisam ser vistos. Jung falaria de uma psique em processo de reorganização, desmontando estruturas antigas para que algo mais autêntico possa emergir. O empata sente que algo está se rearranjando por dentro, mesmo que não saiba explicar. Em relação com o tempo muda. O passado já não aparece apenas como memória, mas como presença que pede reconhecimento. Situações antigas voltam, não como arrependimento, mas como mestres silenciosos. O empata vê cenas em que se calou quando queria gritar, momentos em que sorriu enquanto se partia por dentro, gestos em que escolheu o outro e perdeu a si. Essas imagens não surgem para punir, mas para revelar o quanto ele se afastou da própria essência. Há uma dor mansa nessa percepção, uma tristeza que não é desespero, é lucidez. O narcisista ainda orbita esse processo como um astro inquieto que sente sua gravidade diminuir. Ele tenta reativar o antigo sistema, provoca ciúmes, promete mudanças, pinta futuros brilhantes que sempre ficam no horizonte. Mas o empata exausto já não reage da mesma forma. Há algo nele que observa de fora, como se toda a cena estivesse acontecendo num palco,
e ele tivesse finalmente saído dos bastidores para se sentar na plateia. Essa mudança de papel é profundamente simbólica. O empata deixa de atuar inconscientemente e começa a se ver. Nesse espelho novo, ele percebe o quanto projetou no narcisista partes de si que desejavam reconhecimento e poder. O encanto agora se revela como projeção, e a projeção retorna à origem. Jung diria que esse é um dos momentos mais delicados do processo psicológico, retirar do outro aquilo que sempre foi nosso. O empata vê com espanto e respeito que sua sensibilidade, sua profundidade e sua força nunca estiveram realmente nas mãos do narcisista. Sempre foram sementes internas, esperando o solo fértil. Esse reconhecimento desperta um sentimento ambíguo. De um lado, a raiva por ter se perdido por tanto tempo. De outro, a gratidão silenciosa por finalmente ter se encontrado. Essa tensão cria ondas internas que ora se chocam, ora se abraçam. Nada é estático. A psique respira como um organismo vivo, e o empata percebe que seu mundo emocional não é um problema a ser resolvido, mas um universo a ser explorado. Surge a pergunta que ecoa sem som. Como pude acreditar que precisava ser pequeno para ser amado? Enquanto isso, o corpo continua falando sua linguagem antiga e sábia. O cansaço aparece quando o empata tenta voltar ao padrão anterior, e uma leveza quase imperceptível surge quando ele se escolhe. A respiração se aprofunda quando limites são colocados e se encurta quando velhos papéis tentam reassumir o comando. O corpo não mente. Ele se torna um aliado na jornada, um radar sensível que indica quando a alma se aproxima ou se afasta de si mesma. O narcisista sente essa mudança corporal e energética, mesmo que não consiga nomeá-la. Algo que antes era previsível se torna incerto. A dança perde a coreografia e o controle escapa pelos dedos. Isso desperta nele um medo primitivo, o pavor do abandono, o pânico do não reconhecimento. Ele intensifica gestos, dramatiza faltas, cria tempestades emocionais para recuperar a centralidade. Porém, a tempestade agora encontra um solo menos receptivo. O empata exausto não é mais o mesmo campo fértil para o caos alheio. Nesse novo estado, o empata descobre um silêncio que não é vazio, é presença. Um silêncio que acolhe dúvidas, lágrimas e pequenos nascimentos interiores. Ele aprende, quase sem perceber, a ficar consigo sem se abandonar. Descobre que pode sentir dor sem se destruir, que pode desejar sem se dissolver, que pode amar sem deixar de existir. Esse aprendizado não vem em frases prontas, vem em sensações, em pequenas epifanias, em momentos insuspeitos do cotidiano. O inconsciente continua enviando símbolos, portas, chaves, mares, florestas, estradas noturnas. Cada imagem parece dizer algo sem dizer, como se falasse uma língua anterior às palavras. Jung chamaria esse diálogo de encontro com o imaginário vivo, onde a alma se revela a si mesma. O empata, ao acolher esses sinais, vai se tornando menos refém de explicações externas e mais confiante em sua própria experiência interna. Ele começa a confiar no que sente, não no que lhe dizem para sentir. O narcisista, confrontado com esse empoderamento silencioso, se vê diante de um enigma que não consegue decifrar. Por que o empata já não reage como antes? Por que o drama não tem mais o mesmo efeito? Por que o controle escapa? A resposta não está fora, está na jornada do empata para dentro. Ao retirar a cola invisível que sustentava a dinâmica, ele modifica toda a estrutura do vínculo. Não é uma luta direta, é um deslocamento de consciência. Surge então uma nova camada de compreensão. O empata percebe que não está apenas saindo de uma relação, está saindo de um padrão de existência. Um padrão em que seu valor era medido pelo quanto conseguia se sacrificar. Esse reconhecimento é um terremoto interior.
reformula crenças, desmonta identidades e questiona narrativas que pareciam definitivas. O empata percebe que pode existir sem ser utilidade emocional para alguém. Pode existir por existir. E isso, para o narcisista, é incontrolável. Entre uma compreensão e outra, há recaídas. Há dias em que o empata sente saudade do conhecido, mesmo que tenha doído. Há momentos em que quase retorna ao ciclo, tentado pela promessa de um afeto que nunca se completa. Mas agora há algo que impede o retorno total. A consciência, uma vez visto, não pode ser invisível de novo. Essa é a marca da transformação psicológica que Jung descrevia. O despertar não garante conforto, garante verdade. O empata aprende a conviver com o vazio criativo que surge quando antigos papéis morrem. Esse vazio não é buraco, é espaço. Espaço para o novo, para o ainda não vivido, para partes suas que nunca tiveram chance de florescer. O medo se mistura com curiosidade. Quem eu sou sem a culpa constante, sem o peso de salvar o mundo, sem o dever de ser tudo para alguém que nunca foi tudo para mim? As respostas não vêm e não precisam vir agora. O importante é a pergunta, viva, pulsante, abrindo caminhos. Aos poucos, o empata percebe que seu cansaço foi portal. Não era sinal de fracasso, era anúncio de nascimento. Como se a alma, exausta de se trair, tivesse decidido interromper a repetição do mesmo roteiro. A exaustão se revela como limite saudável, uma fronteira que diz, daqui eu não passo mais contra mim. Esse limite invisível é o que transforma o empata no pior pesadelo do narcisista. Ele já não pode ser usado, moldado, explorado emocionalmente como antes. Nesse ponto da jornada, algo começa a se alinhar internamente. As partes antes fragmentadas se aproximam. A criança ferida, o adulto cansado, o observador consciente se encontram num mesmo espaço simbólico. Não há harmonia perfeita, há movimento em direção à inteireza. Jung chamaria isso de processo de individuação, no qual o ser humano se torna aquilo que sempre foi em essência, por trás de máscaras, papéis e expectativas impostas. E é nesse movimento de retorno a si que o empata descobre um segredo que muda tudo, mesmo sem ser completamente formulado em palavras. Ele percebe que a relação com o narcisista não foi apenas dor, foi espelho de algo que ele precisava ver sobre si. Não para se culpar, mas para se libertar. O narcisista encarnou o personagem que revelou o quanto o empata estava ausente de si mesmo. Agora, ao voltar, o personagem perde força. O palco se apaga. A história muda de direção. Você sente que há algo grande se movendo por trás de cada frase, como uma força que empurra para frente sem permitir retorno ao antigo. A jornada continua, cada vez mais profunda, mais simbólica, mais irreversível. Nada está concluído, nada foi totalmente revelado, mas algo já não pode ser negado. O empata exausto despertou, e esse despertar abre portas que o narcisista jamais quis que fossem abertas. Atravessar esse território interior é como caminhar por um bosque denso ao entardecer. As sombras alongadas não são apenas ausência de luz, são presenças que pedem reconhecimento. O empata sente que cada passo desperta uma memória enterrada, cada respiração convoca algo que estava adormecido. Há um misto de beleza e inquietação nesse percurso. Nada é totalmente ameaçador, nada é totalmente seguro. Jung diria que é o encontro com a própria sombra, e a sombra não é inimiga. É a parte esquecida pedindo lugar à mesa. O empata exausto percebe que não está apenas fugindo do narcisista, está se aproximando de si. Em certos momentos, a psique sussurra verdades que nunca foram ditas. O empata lembra do instante em que aprendeu a se calar para manter a paz, do dia em que decidiu ser forte para não perder o amor, do momento exato em que escolheu sentir por dois, porque o outro não sabia sentir nem por si. Essas lembranças não vêm em linha reta,
Vem em ondas, e cada onda traz uma pergunta silenciosa. Em que momento eu me deixei? Não há acusação nessa pergunta. Há lucidez. A alma se observa sem julgamento, como quem finalmente consegue ver a trama completa. O narcisista continua tentando puxar o empata de volta ao roteiro antigo com o magnetismo de sempre, mas esse magnetismo começa a perder a força. O encanto já não é o mesmo porque o empata enxergou os fios. O que antes parecia destino, agora se mostra como repetição. O que antes parecia amor, agora revela sua face de dependência emocional. E algo dentro do empata começa a dizer não, mesmo quando a boca permanece em silêncio. É um não ancestral que vem das profundezas do inconsciente e não precisa de palavras para existir. Esse não desperta terremotos. O narcisista sente o chão se mover sob os pés e reage como sempre reagiu, intensificando o controle, dramatizando a dor, assumindo o papel de vítima para reverter o jogo. Mas algo mudou na percepção do empata. Ele já não aceita o peso das culpas que não são suas. Já não se dobra automaticamente à necessidade do outro. Ele observa, sente, às vezes ainda hesita, mas não volta mais ao mesmo lugar interno. A linha foi atravessada. O retorno não é mais possível da forma antiga. Ao mesmo tempo, surge no empata um estranhamento diante de si. Quem é essa pessoa que começa a colocar limites? Quem é essa voz que diz, basta sem gritar? Há uma sensação de desnudez, como se antigas armaduras estivessem sendo retiradas peça por peça. Armaduras de agradar, de salvar, de ser necessário. Sem elas, o empata se sente vulnerável, mas também verdadeiro. Não há mais o peso de sustentar máscaras. Há medo, sim, mas há um ar novo atravessando a alma. Os sonhos se tornam mais intensos, imagens de labirintos, de pontes suspensas, de rios que correm em direção a lugares desconhecidos. Em alguns sonhos, o empata tenta voltar, mas algo o impede. Em outros, ele simplesmente observa o narcisista se afastando como uma figura que dissolve na névoa. Esses sonhos não são apenas fantasias noturnas, são mensagens simbólicas do inconsciente construindo uma nova narrativa. Jung veria neles o movimento vivo da psique tentando reorganizar a totalidade. A sensação de culpa volta e vai, como maré. O empata se pergunta se está sendo duro demais, se está se tornando frio, se está abandonando alguém que precisava dele. Mas, no fundo, sabe que o abandono real aconteceu consigo há muito tempo. Agora, está apenas tentando voltar. Esse retorno não é contra o narcisista, é a favor de si. Essa distinção muda tudo. A raiva se transforma em clareza, o ressentimento se dilui em compreensão. Não é perdão forçado, é apenas visão mais ampla. Nesse processo, o empata descobre que sua sensibilidade não era fraqueza, era potência mal dirigida. Ele percebe que sentia tanto porque não sabia onde colocar o próprio sentir, que absorvia dores alheias para não tocar nas próprias, que se perdia nos outros para não encarar o vazio interior que tanto temia. Agora, esse vazio aparece, não como abismo, mas como espaço. Um espaço que assusta porque é livre, livre de roteiros, livre de papéis, livre da necessidade compulsiva de ser indispensável para alguém. O narcisista, por sua vez, encara o pesadelo que nunca quis enfrentar. Ele já não controla a narrativa emocional. O empata não reage como antes, não se corrói com as mesmas palavras, não se desmancha nos mesmos silêncios. Há um muro invisível erguido não para afastar o outro, mas para proteger o próprio centro. Esse muro não é hostilidade, é limite. E limite para o narcisista é ameaça, porque coloca um fim no território sem bordas, onde ele se movia com total liberdade. O empata começa a se recordar de quem era antes de se dobrar. Lembra do riso espontâneo, dos desejos esquecidos,
dos sonhos que foram adiados para caber em relações que o diminuíam. A alma faz um inventário silencioso de tudo o que foi deixado para trás. Projetos, vontades, versões de si que nunca tiveram chance de nascer. E então surge uma dor doce, uma nostalgia do que poderia ter sido e do que ainda pode ser. Essa dor não paralisa, ela chama. A partir daí, algo começa a florescer no escuro. Não é euforia, é uma calma diferente, uma certeza mansa de que a vida não se resume a ser fonte de energia para alguém incapaz de se nutrir por si mesmo. O empata intui que existe um outro modo de se relacionar, mais verdadeiro, mais recíproco, mais humano. Ainda não sabe como, ainda não está pronto, mas já sente a direção. Como um farol distante que não mostra a estrada inteira, apenas impede o naufrágio. Há momentos em que o empata quase cede. O velho impulso de salvar volta com força, vestido de compaixão. Mas agora ele distingue compaixão de auto-aniquilamento. Pode sentir pelo outro sem se abandonar. Pode compreender o narcisista sem justificar sua dor à custa da própria. Essa distinção é um marco interno. Ela reorganiza toda a estrutura das relações futuras. É como se a alma assinasse um novo contrato consigo. Nunca mais me deixarei por último dentro da minha própria vida. O corpo confirma esse pacto. A respiração encontra outro ritmo, o olhar ganha outra profundidade, os gestos se tornam menos ansiosos e mais presentes. Não há mais a urgência de convencer, de explicar, de ser entendido. O empata descobre o poder do silêncio que não se humilha. Esse silêncio não é fuga, é posição. Ele não precisa mais gritar para ser ouvido por si. Basta permanecer. O narcisista, diante dessa presença nova, se encontra sozinho com seus próprios fantasmas. Sem o empata para carregar suas sombras, elas o alcançam. Ele tenta culpar, tenta provocar, tenta reativar a antiga dança. Mas a música mudou. O empata já não se move ao som desse ritmo. E é nesse desalinhamento que o pesadelo do narcisista se instala. Ele perde não apenas o controle sobre o empata, mas o acesso ao reflexo que sustentava sua imagem idealizada. O empata começa a perceber que o outro não era tão gigante quanto parecia. Era sua própria necessidade de amor que ampliava as dimensões do narcisista. Era sua carência de acolhimento que o fazia aceitar migalhas como banquetes. Ao enxergar isso, ele não se condena, se compreende. Vê o quanto estava tentando suprir um vazio antigo com presenças erradas. Esse reconhecimento é como luz entrando em um quarto escuro. Nada muda externamente, mas tudo ganha nova forma. Nesse ponto da travessia, o empata se aproxima do centro de si, não um centro rígido, mas vivo, um centro que pulsa entre luz e sombra, entre força e vulnerabilidade, entre desejo e medo. Ele percebe que não precisa se tornar duro para deixar de ser usado, nem frio para deixar de ser explorado. Pode continuar sensível, mas agora consciente. Pode continuar empático, mas agora inteiro. Essa inteireza nascente não é barulhenta, é profunda. O processo continua, espiralado, como tudo o que é realmente transformador na psique. O empata volta ao mesmo ponto por vários caminhos, mas nunca exatamente igual. Cada volta traz mais consciência, mais presença, mais verdade. Não há atalho aqui. Há travessia. E cada travessia retira um pouco da antiga ilusão e revela mais daquilo que sempre esteve por trás. Um ser que sente profundamente, que ama intensamente, mas que já não aceita pagar com a própria alma o preço de permanecer em dinâmicas que o apagam. Nada se encerra agora. Nada se resolve completamente. Há perguntas abertas, silêncios cheios, movimentos sutis acontecendo no subterrâneo da psique. Mas uma coisa é certa: o empata exausto já não é o mesmo. Algo despertou.
Algo se levantou dentro dele sem fazer alarde, e esse algo já não aceita voltar a dormir. E é nesse despertar silencioso que o narcisista encontra seu limite e seu medo maior. O jogo mudou, mesmo que ninguém tenha anunciado o fim da partida. A jornada continua como um rio subterrâneo que não pede permissão para correr. O empata sente que algo o conduz por dentro, como se a própria psique tivesse assumido o leme. Há momentos em que ele tenta resistir, se agarrar a velhos galhos na margem conhecida, mas a corrente é mais forte que a vontade consciente. Jung diria que o self chama, e quando o self chama, o ego apenas negocia tempo. O empata exausto percebe que não é mais possível fingir que não sabe o que agora sabe. O corpo, a alma, os sonhos, tudo conspira na mesma direção, para dentro. No meio desse movimento, surge uma solidão diferente. Não é a solidão de quem foi abandonado, é a solidão de quem finalmente saiu do ruído. As vozes externas se afastam, as opiniões se dissolvem, as cobranças perdem potência. Fica apenas o som do próprio coração, pulsando com uma espécie de sinceridade dolorosa. O empata descobre que sempre temeu essa solidão não porque fosse vazia, mas porque era verdadeira demais. Nela não há como sustentar ilusões. Nela tudo aparece como é. O narcisista percebe esse recolhimento e o interpreta como ameaça, desamor, frieza. Ele não compreende que o empata não está indo contra ele, está indo em direção a si. Mas sua leitura é sempre centrada no próprio eixo, então ele reage com os mesmos recursos de sempre: sedução, vitimização, raiva velada, jogos emocionais. Só que agora essas estratégias se chocam contra um silêncio que não devolve a mesma energia. É como falar com um espelho que deixou de refletir. E isso, para o narcisista, é insuportável. Dentro do empata, algo amadurece. Ele percebe que não precisa mais lutar para provar seu valor, nem implorar reciprocidade, nem se esgotar tentando ser suficiente para quem nunca aprendeu a receber. Esse cansaço se transforma em dignidade, uma dignidade calma que não grita, não acusa, não se exibe. Ela simplesmente existe, e existir assim é um ato de revolução interna. Como se a alma dissesse, sem palavras: eu volto para casa agora. As memórias continuam vindo, mas já não ferem da mesma forma. Elas agora se encaixam num mosaico maior. O empata vê como cada escolha, cada silêncio, cada adaptação foi uma tentativa sincera de amar. Ele não despreza quem foi, não condena sua antiga versão. Olha para ela com ternura. Reconhece o esforço, a entrega, a inocência de acreditar que amor era sinônimo de sacrifício constante. Essa ternura por si é o começo de uma cura que não faz barulho. O inconsciente segue apresentando imagens simbólicas, portas que se fecham suavemente, janelas que se abrem para paisagens que nunca tinham sido vistas, caminhos que se bifurcam. Cada símbolo carrega um convite silencioso: escolha a si, não como o egoísmo, mas como ato de integração. Jung lembraria que ninguém oferece amor verdadeiro a outro ser humano enquanto estiver de costas para si mesmo. O empata entende isso agora não como teoria, mas como sensação encarnada. O narcisista, sem o combustível emocional do empata, começa a buscar outros espelhos. Essa busca revela a natureza de sua fome interminável. O empata observa isso com uma mistura de tristeza e clareza. Não há mais ilusão de que sua entrega poderia salvar o outro. Ele compreende que há feridas que pertencem ao próprio ferido e que tentar viver por dois é perder-se por completo. Essa compreensão o liberta de uma responsabilidade que nunca foi sua. Ao mesmo tempo, nasce um medo novo, o medo do desconhecido. Se não sou o que fui até agora, quem sou? Se não me defino pelo que dou, pelo que aguento, pelo que suporto, pelo que salvo, o que resta? Esse vazio identitário é vertiginoso, mas também fértil.
É o campo arado após a colheita, aparentemente nu, mas cheio de potência invisível. O empata sente esse campo dentro de si e intui que ali algo está prestes a nascer. O corpo responde a esse estado com sinais sutis. Um alívio que surge do nada, uma vontade de respirar mais fundo, lágrimas que descem sem tristeza específica, apenas descarga. A dor se transforma em movimento, não fica estagnada como antes. Ela passa, volta, muda de forma, mas já não o domina da mesma maneira. O empata descobre que pode sentir intensamente e, ainda assim, permanecer consigo. Essa é a diferença entre se perder na emoção e habitá-la. Nessa etapa, ele olha para o narcisista e já não o vê como vilão absoluto, nem como herói distorcido. Vê um ser humano preso às próprias sombras, assustado, dependente de aplausos porque não suporta o próprio silêncio. Essa visão não desculpa abusos, mas tira o encanto e o terror. O narcisista se torna apenas o que é, alguém que também carrega feridas não olhadas, e o empata percebe que sua missão nunca foi curá-lo. Sua missão sempre foi se encontrar. Uma nova forma de amor começa a se insinuar, ainda tímida, ainda sem destinatário específico. É um amor que não pede permissão para existir e não se oferece como moeda de troca. Ele nasce do encontro do empata consigo mesmo. Esse amor muda a vibração interna, altera o eixo das relações futuras. O empata sente que nunca mais poderá aceitar o que aceitava antes, não por revolta, mas porque já não cabe. A alma cresceu. E é exatamente esse crescimento silencioso que se torna o pior pesadelo do narcisista, porque ele depende de relações assimétricas para se sentir inteiro. E o empata já não aceita mais essa assimetria como destino. A dinâmica se desfaz em silêncio, como um nó que se solta sozinho depois de muito tempo tensionado. O narcisista tenta apertar, mas a corda já não tem o mesmo ponto de apoio. A consciência do empata rompe aquilo que a força jamais conseguiria romper. A psique do empata, agora mais ampla, começa a acolher partes de si que estavam exiladas. A raiva reprimida encontra nome, a tristeza antiga encontra lágrimas, o desejo abafado encontra voz. Nada explode, tudo se integra. Essa integração não é linear nem rápida, mas é verdadeira. E, na verdade, o empata encontra um tipo de paz que nunca experimentou tentando agradar o mundo inteiro. Há um instante breve e profundo em que ele percebe que não precisa mais provar nada para ninguém, nem para o narcisista, nem para o passado, nem para as vozes internas que pediam perfeição. Esse instante é revolucionário. É a quebra do pacto silencioso com o próprio abandono. A partir daí, mesmo que haja recaídas, o empata nunca mais se perde totalmente de vista. Ele sabe onde fica sua casa interior. O narcisista pressente isso e sente medo. Não é medo do empata como pessoa, é medo do que ele representa agora, autonomia emocional, espelho que não reflete a fantasia, presença que não se submete. O empata exausto se tornou, sem querer, a prova viva de que o controle não é absoluto. E para quem construiu a identidade inteira sobre controle e imagem, essa prova é devastadora. A travessia continua em espirais, aprofundando-se a cada volta. O empata segue sem respostas fechadas, mas com perguntas cada vez mais verdadeiras. Sente-se mais inteiro, ainda que não completamente resolvido. Há feridas, sim, mas agora elas respiram. Há cicatrizes, mas elas já não definem. O empata caminha com elas, não contra elas. Nada termina aqui. Nada precisa terminar. A psique não trabalha com finais abruptos, mas com transformações contínuas. O empata segue, agora menos como quem foge e mais como quem retorna. Retorna a si, ao próprio centro, ao silêncio onde tudo começa. E é nesse retorno que se desenha, sem pressa, a resposta para a pergunta que ainda ecoa.
Por que um empata exausto é o pior pesadelo de um narcisista? A resposta ainda não é dita. Ela está se formando dentro de você, palavra por palavra, sensação por sensação, enquanto a história continua a se desdobrar. Há um ponto da jornada em que tudo fica silencioso por dentro. Não é o silêncio do vazio, é o silêncio depois da tempestade, quando o ar ainda carrega o perfume da chuva e a terra úmida anuncia que algo novo pode nascer. O empata exausto chega a esse lugar sem aplausos, sem testemunhas, sem grandes discursos. Chega cansado, atravessado de verdades, mas inteiro. Pela primeira vez, não precisa se explicar, nem se diminuir, nem se perder, para que alguém fique. Ele simplesmente está, e esse estar já é revolução suficiente. Nesse instante, algo se realinha. O empata percebe que não era frágil por sentir tanto, era forte demais por ter carregado o que nunca lhe pertenceu. Percebe que sua exaustão não foi fraqueza, foi limite. Foi o grito silencioso da alma, dizendo que acabou o tempo de se abandonar para caber em vidas pequenas. E é aqui que Carl Jung se aproxima como um sussurro antigo. Aquilo que se torna consciente cessa de governar você por trás. O empata olha para trás e reconhece que não foi o narcisista que o aprisionou sozinho. Foi também o pacto inconsciente com a própria falta de amor por si. Esse pacto está rompido. O narcisista, diante desse renascimento silencioso, finalmente encontra o que sempre temeu. Não o empata submisso, não o coração disponível para ser explorado, não o espelho brilhante que lhe devolvia uma imagem grandiosa. Ele encontra alguém que voltou para si, que já não é palco para dramas alheios, que já não alimenta ilusões em troca de migalhas emocionais. O pesadelo não é o empata cansado. O pesadelo é o empata consciente. Porque nada é mais ameaçador para o controle do narcisista do que alguém que aprendeu a se ver com clareza. O empata, agora desperto, não precisa de vingança, não precisa provar nada, não precisa vencer disputa alguma. Sua vitória é íntima e invisível. Escolher-se, resgatar-se das próprias sombras, acolher suas partes partidas, reconhecer que sua sensibilidade é dom e fronteira ao mesmo tempo. Ele não nega o amor que sentiu, mas não aceita mais que esse amor custe a própria alma. Aprende a ir embora por dentro, antes mesmo de se afastar por fora. Aprende a ficar consigo mesmo como nunca ficou com ninguém. E é assim, sem explosões, sem final de novela, sem cena teatral, que a verdade se revela. Um empata exausto é o pior pesadelo de um narcisista, porque ele retira aquilo que o narcisista não sabe produzir sozinho. Energia, espelho, centralidade, aplauso emocional. Ele retira sem gritar, apenas despertando. E quando desperta, o jogo termina. Não por combate, mas por consciência. A pergunta que resta não é sobre o narcisista. A pergunta que vibra agora é apenas uma. O que você fará com a vida que voltou para suas mãos? Respire por um instante. Sinta o que ficou. Algo dentro de você se moveu, mesmo que em silêncio. Talvez tenha reconhecido padrões, talvez tenha visto sombras, talvez tenha percebido que também está cansado. Esse cansaço pode ser o início. Nada precisa ser decidido agora. Apenas permita que essa verdade se acomode devagar. Você não nasceu para ser espelho de alguém que não se enxerga. Você nasceu para existir inteiro, e o caminho de volta a si já começou.